O que a Bíblia diz sobre a família? Qual é o propósito real de Deus para a nossa família? Estão prontos para receber essa mensagem de Deus, essa palavra que vai enriquecer, que vai te ajudar você ter uma família mais do que abençoada? Uma família que realmente vive nos padrões de Deus e sobre a bênção e a proteção de Deus. Então vamos. O que a Bíblia diz sobre a família? Bom, a Bíblia, ela define a família como nós, amém? Aqueles da mesma casa, que é o pai, marido, homem, esposa, mulher, amém? A família é isso, junto com os seus filhos. Logo, o teu pai, logo a tua mãe, logo o teu irmão, logo a tua irmã, teu tio, teus avós, não são mais família. São os seus familiares, os seus parentes. Amém? Bom, porque Deus criou a família, Ele está intimamente envolvido com cada uma família. Deus que criou a família. Não é o homem, não é ninguém, é Deus. As Escrituras são nosso grande instrutor de monogamia, a união vitalícia de um homem com uma mulher em casamento como fundamento da família, segundo está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 21 a 24. Em toda a família prevalece a instituição da família como modelo que Deus criou para ser. Aleluia! Todos os outros relacionamentos devem se originar da família. O alicerce de toda a família tem que ser de Deus para a construção da sociedade. Bom, se considerarmos os 10 mandamentos, veremos que os 4 primeiros diz a respeito do nosso relacionamento com Deus. E os outros 6 falam ao nosso relacionamento com os outros, com a sociedade. 3 estão diretamente relacionados à família, graças a Deus. O 5º mandamento diz para honrar pai e mãe. O 7º mandamento diz: não cometerás adultério, preservando assim a natureza sagrada da família. O 10º mandamento diz: não cobiçarás. Fala do mandamento de Deus para a fidelidade do coração. Bom, pois dentro de uma família não é bom nem piedoso cobiçar o que os outros têm, incluindo uma família diferente. Nós vamos ver alguém cobiçando, nós vamos ver alguém sendo exortado lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12 ao 17. Bom, já em Mateus capítulo 15, 19, vemos Jesus falando: do coração vêm os maus pensamentos, vêm homicídios, vêm adultérios, vêm imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos, calúnia. As ações dessas pessoas vem mostrando o que elas têm na intenção do coração delas. E Deus trata de preservar a família como Ele criou. E como que Deus criou a família? Como que Deus criou a família? Essa parte eu tenho que ler com vocês. Essa parte eu tenho que ler. Vamos ler Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3 e vamos ler também Efésios capítulo 6. Vamos começar por Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21. Aleluia! Glória a Deus! Vamos lá! Diz assim, olha só: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus, na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo Espírito no interior do homem, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estardes arraigados e fundamentados em amor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus.
Ora, presta atenção agora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E fechando, a esse é a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Bom, aqui nós vemos que Deus, ele preserva a família, e ele criou a família para a sua glória, e aquilo que ele começou a fazer, a união, ele vai continuar. Aleluia! O Novo Testamento inclui aqui algumas narrativas históricas e algumas epístolas que incluem as instruções sobre o que a família deve ser de acordo com Deus. Agora, em Efésios capítulo 6, versículo 1, diz assim: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Paulo falou com eles quando disse: filhos, obedeça aos seus pais no Senhor. Obedecer pai no Senhor é quando o pai e a mãe têm a base, a estrutura da sua vida, da família, do lar, no Senhor, porque isso é justo. Quando fala obedecer pai e mãe, é para obedecer que esses pais, estejam no Senhor. Você não vai obedecer um pai, uma mãe que não esteja no Senhor, que esteja andando numa vida errada, que esteja numa vida de perdição. Não, é no Senhor. A palavra é clara aqui, no Senhor. E filhos, obedeçam seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Diz assim, vamos ler Colossenses, vamos mergulhar na palavra de Deus, aleluia. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Ao Senhor. O dever dos filhos é obedecer aos seus pais no Senhor, porque isso é agradável. Bom, por que a família é tão importante na Bíblia? Por que a família? Bom, eu vou te responder agora. Deus usa as famílias ao longo da história para cumprir a sua vontade. A promessa de Deus que fez Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 5, envolve a família. Deus mandou que Abraão olhasse para o céu e falou: olha para o céu, Abraão, e conta as estrelas, se podes contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Deus começou a projetar as famílias, não somente a partir de Adão e Eva, mas ele continuou a estruturar, a pensar, a levantar famílias quando ele abençoou Abraão. Um desdobramento posterior da aliança abrâmica revela mais detalhes quando Deus disse a Abraão que ele o fez o pai de uma multidão de nações. Eu farei de você, Abraão, o pai das nações, e reis virão diante de ti. Glória a Deus, aleluia. Deus, então, ele estabelece a sua aliança eterna com Abraão e sua descendência. Está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 4 ao 7. Deus estabeleceu a aliança eterna com Abraão. Ele não deixou de cumprir essa aliança. Então, dessa forma, assim, começou uma família grande demais para ser contada, no qual eu e você faz parte dela. E dentro da família de Abraão surgiram ramificações. O mais significativo é a progressão das famílias que levou ao nascimento de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Você pode agradecer a Deus por você fazer parte das famílias que Deus ramificou através da sua aliança abrâmica com Abraão, no qual você hoje faz parte. Por isso que você deve lutar pela sua família, por isso que você deve lutar em buscar a bênção de Deus para sua família. Podemos então traçar a sua genealogia em Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 17. Aqui vai Deus falando no Novo Testamento a genealogia das famílias. Um possível traço do lado da família de José. E Lucas capítulo 3, versículo 23 a 28. Um possível traço da família da Maria, a
mãe de Jesus terrena, né? Não é uma parte insignificante que Deus usou todos os tipos de pessoas. Não é por um acaso, incluindo uma mulher moabita. Aí está escrito lá em Ruth, no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 18 a 22. Também Deus fala de uma outra mulher, uma prostituta, a Raabe, em Josué, capítulo 6, versículo 23 a 25. Também vai dizer em Mateus, capítulo 1, versículo 5, uma mulher adúltera de Betseba, e também lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24. O ponto é que Deus não mostra parcialidade, e Ele usará famílias. Deus usará a tua família para abençoar nações. Deus usará você, usará seu esposo, a sua esposa, os seus filhos para os seus propósitos, em seu tempo perfeito. Isaías 55, versículo 8, Atos capítulo 10, 34, Romanos 2, versículo 11, Gálatas 4, versículo 4. Deus está falando das famílias, como Ele vai usar as famílias, como Ele quer usar as famílias. Glória a Deus. Peça ao Senhor agora para abençoar a sua família. Eu não sei se a sua família tem sido um canal de bênção, mas você pode buscar essa vitória de Deus sobre a sua família, essa promessa de Deus sobre a sua família. Você pode buscar e pedir: Deus, eu quero que a minha família seja essa ramificação da tua promessa, Abraão. Eu quero que você possa usar a minha família assim como o Senhor prometeu, e como o Senhor faria com algumas famílias, eu quero fazer parte dela. Graças a Deus, aleluia. Bom, quem é a nossa família de acordo com a Bíblia? Agora vamos dizer quem que é, vamos aprender quem que é a nossa família sobre o ponto de vista de Deus. O que a Bíblia fala? Quem que é a nossa família? Nossa família é apenas biológica? Você acha que é? Felizmente não. Como cristãos, ganhamos uma vida familiar dupla. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós ganhamos uma vida familiar dupla. Bom, o que eu vou te dizer agora para você compreender isso que eu estou querendo te falar? Em certo sentido, temos famílias biológicas, aquelas que nos pertencem da maneira que Deus planejou, que eu comecei a citar no início dessa mensagem. Por exemplo, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Aleluia! Em um segundo sentido, como pessoas pertencentes a Jesus, somos adotados na família de Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17, que eu vou ler, temos que ler, para você entender que você tem uma outra família. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus. Os cristãos que foram adotados por outras famílias aqui na terra, faz parte de uma família tríplice, né? Vem da família biológica, vem da família adotiva e da família de Deus. Glória a Deus, aleluia. Podemos considerar a família como modelo para quem nós, como crentes, somos como filhos de Deus. Cada cristão é um filho de Deus, segundo Romanos 8, 16. E também lá em 1 João fala também, capítulo 3, 1 João, olha só o que fala. Vamos ler. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, olha lá. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Você é filho de Deus. Eu quero dizer que você é um filho, uma filha de Deus. Agradeça o Senhor neste momento por Ele ter te instalado, te colocado dentro da família celestial, da família dos filhos dEle, do reino dEle, e de acordo com os desígnios de Deus, com as vontades de Deus. Cada um de nós tem pai, cada um de nós temos mãe, temos irmãos geralmente. Cada parte da família biológica de uma pessoa deve agir como Deus ordenou em sua palavra.
Aleluia. E cada cônjuge deve ser um com o outro, segundo Mateus 19, versículo 5. Olha o que ele fala em Mateus 19, versículo 5. O que fala para os cônjuges? Vamos lá, vamos entrar na Bíblia. Aqui tem que sair Bíblia, tem que sair a palavra da Bíblia. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois será numa só carne. Os dois será um só corpo. Esses andarão junto, assim como nós, um em Cristo. Lá em Gálatas capítulo 3, nós também temos que ser um só em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Glória, glória, glória. Quanto às três possibilidades, apenas uma durará para sempre. Apenas uma durará para sempre. A família biológica, ela vai passar. A família adotiva, ela vai passar. Mas a família de Deus não vai passar. Ela é para todo sempre. Aleluia. Devemos realmente amar nossa família biológica, sim, mas passaremos a eternidade adorando o Senhor com nossa família da igreja, com a nossa família da fé, que pode de fato incluir membros de nossas famílias biológicas. Sim, seu pai pode conhecer Jesus, sua mãe pode conhecer Jesus, seus irmãos podem conhecer Jesus, e então, esses também faz parte da família do reino de Deus. A família biológica, ela pode fazer parte da família de Deus. A família adotiva pode também fazer parte da família de Deus. Jesus disse em Mateus 10, 37, quem ama o pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho e a filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que eu estou querendo dizer aqui? O que a Bíblia está querendo nos dizer? Jesus está falando, quem ama o seu pai, quem ama a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Por quê? O nosso amor tem que ser completamente, totalmente, 100% em Jesus, para Jesus. Eu sei que você ama a sua mãe, eu sei que você ama demais o seu pai, eu sei que você ama demais os seus filhos ou filhas, mas Jesus está falando aqui, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim. Esse amar aqui, gente, é o amar de estar pronto, de estar entregue, de renunciar, de querer seguir, obedecer a Deus. Eu sei que nós amamos demais a nossa família biológica, mas ela não pode estar em primeiro lugar no nosso coração do que Jesus. Porque o teu pai, por mais que é teu pai, por mais que é tua mãe, por mais que é teu filho ou tua filha, eles ainda podem te decepcionar, eles ainda podem te abandonar, mas Jesus não te abandona. Jesus, ele quer que você realmente renuncie a tudo para seguir a ele. Não é que ele está mandando você afastar do teu pai, não é que ele está mandando você afastar da sua mãe, claro, com exceção se eles não derem um bom testemunho, se eles não quiserem nada com Cristo Jesus. É por isso que algumas vezes eu vejo alguns testemunhos que mulheres abandonaram sua mãe e seu pai, porque a mãe foi para o lado dos deuses estranhos, foi para o lado da macumba, foi para o lado da bebida, da prostituição, o pai foi para o lado do crime, os filhos se perderam, e essa pessoa então deixou a sua família, os seus familiares de lado, para se segurar em Jesus. Fizeram errado? Não fizeram errado, porque como eu já expliquei em cima, quando eu comecei falando que nós devemos honrar pai e mãe no Senhor, devemos estar amando eles no Senhor, servindo, obedecendo, andando, vivendo com eles no Senhor. Mas um dia, se o meu pai, se a minha mãe, se os meus filhos for um problema para minha fé, for um
obstáculo para a minha fé seguir Jesus, eu tenho que estar com Jesus. Eu tenho que preferir estar com Jesus. E isso não é fácil, mas o Espírito de Deus está pronto para nos ajudar. Você está compreendendo o que eu estou falando? Você que é esposa, você está compreendendo o que eu estou falando? Você que é esposo, eu não sei qual é a pessoa que está com você, eu não sei como essa pessoa tem aproximado, se tem aproximado você de Deus ou tem afastado você de Deus, se tem colocado você mais no caminho de Jesus ou tem afastado você do caminho de Jesus. Eu quero dizer para você, Jesus falou: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Você está compreendendo? Então é isso. Enquanto nós não colocarmos Jesus em primeiro lugar em tudo na nossa vida, você não vai ser uma pessoa completa, não vai ser uma pessoa feliz e não vai ser digno de ter Jesus. Quando fala ter Jesus, digno de Jesus, é de tudo que Ele pode te oferecer. Bom, agora vamos falar de alguns versículos bíblicos sobre a família. A Bíblia tem muito a dizer sobre a família, mais do que eu posso dedicar no espaço dessa mensagem. Eu não posso falar muitos aqui, mas eu recomendo você pesquisar, procurar uma concordância bíblica e pesquisar sobre a família. Bom, Deus então começa falando sobre a família e nós começamos a pegar agora. Eu vou falar um pouco mais devagar agora. Abraão, capítulo de Gênesis 18, 19, diz que ele deveria ensinar seus filhos a fazer a justiça e retidão. Jacó, Gênesis 35, versículo 2, Jacó ordenou que sua família expurgasse deuses estrangeiros e honrasse somente a Deus. Amém? Josué capítulo 24, versículo 15. Esse versículo aqui, muitas pessoas citam ele. Josué escolheu que toda a sua casa seguisse o Senhor. Davi, segundo Samuel, versículos 6 e 20, Davi abençoou sua casa, sua família. Jó, capítulo 1, versículo 5, Jó orou por seus filhos para que não pecasse. Olha aí, olha o pai que intercede pelos seus filhos, olha o pai que busca intercessão pelos seus filhos, né? Cornélio, lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 2, Cornélio era um homem devoto que temia a Deus, junto com toda a sua casa, a sua família. Lídia, Atos 16, versículo 15, Lídia era uma crente hospitaleira, cuja família inteira conhecia Jesus como Salvador. Glória a Deus, como um pai, a mãe traz a família nos caminhos do Senhor, quando a sua família toda está ali ao caminho do Senhor. Eu não sei se eu estou falando aqui com alguém que teve o privilégio de nascer num berço evangélico. Eu não tive esse privilégio. Fui conhecer Jesus na minha juventude. Meus pais, minha mãe muito católica, meu pai nem tanto, mas fomos conhecer Jesus ali na minha juventude, nos meados de 20 anos de idade, mas conheci Jesus. Mas você, quem sabe, nasceu no berço evangélico. Que honra, que gratidão. Seja grato a Deus por isso, por sua família já conhecer o Senhor há anos atrás do que você, e você ter o privilégio de crescer nesse caminho. E se você está nesse caminho, segura, porque eu tenho certeza que Deus tem agradado da sua família e de você. E como o inimigo quer tentar tirar você, te trazer para o mundo e te fazer conhecer, colocar curiosidade para você conhecer o mundo. Olha, o mundo realmente jaz no maligno. O mundo realmente ele está nas trevas. Ele não tem nada para te oferecer. E as provas de tudo isso que eu estou falando está nos dias de hoje. Então, se você nasceu no berço evangélico, agradeça a Deus e peça ao Senhor para te proteger, para te dar força, para você não conhecer o mundo. Não conheça o mundo, porque quem sabe você conhecendo o mundo, você pode perder totalmente a graça de Deus, a bênção de Deus, ou quem sabe perder até mesmo a sua vida. As últimas duas pessoas que eu quero falar, Loís e Eunice, né? O Lois ou Eunice. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Eles viviam sua fé assim. Timóteo aprendeu através deles.
Timóteo aprendeu através dessas duas pessoas, Loís e Eunice. Bom, então essas são alguns versículos bíblicos sobre a família. Agora vemos comandos para a família. Agora eu quero trazer os comandos para a família. Presta atenção, Deus está falando com você neste momento. Deus está trazendo para você agora uma palavra poderosa, para você compreender como Deus conta com a família e qual é o propósito que Deus trouxe à família. Bom, vamos conhecer os comandos para a família. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 9 a 10, Deus está falando para os pais, para os avós, que nós devemos ensinar bem os nossos filhos o caminho da verdade, o caminho dos mandamentos. Em Provérbios, versículo 31, versículo 27, a Bíblia vai dizer que uma esposa piedosa atende às necessidades de sua família. Salmo 133, versículo 1, uma família unida é uma coisa boa do que uma família rixosa que briga. Em Mateus capítulo 18, versículo 21 a 22, Jesus exige que as famílias perdoem umas às outras. Deuteronômio, mais uma vez, capítulo 14, versículo 26, alegrem-se juntos na provisão do Senhor, no cuidado de Deus. O que Deus trazer para a sua família, a família toda deve se alegrar. Deuteronômio capítulo 29, versículo 28, a Bíblia fala que nós devemos desconfiar de qualquer um que fomente um afastamento do Senhor. Presta atenção nisso aqui, isso é importante, principalmente você que é um jovem, que está buscando de Deus, você que é uma pessoa que está buscando de Deus, presta atenção nessa parte. Você que está buscando de Deus um namoro, você que está com alguém que está pensando que Deus está no negócio, desconfie de qualquer pessoa que fomente um afastamento do Senhor, que te chama, que não te incentiva a estar com Deus, a buscar a Deus, mas pelo contrário, essa pessoa, ela te leva a afastar de Deus. Desconfia. Deuteronômio capítulo 29, versículo 18. Rei de Candalamaia, Deus está querendo dizer aqui neste momento que você tem que desconfiar daquela pessoa que ao invés de te trazer perto de Deus, ela está te afastando, ela está falando que não é bem assim, que você não precisa estar muito tempo na igreja, orando, jejuando, que você não precisa ler Bíblia, que você pode fazer algumas coisas, que você pode beber, que você pode prostituir. Deus está te exortando agora, te alertando agora, segundo Deuteronômio capítulo 29 e versículo 18. Deixa eu ler isso aqui, deixa eu ler, porque isso aqui está sendo forte, isso aqui está sendo forte agora, isso aqui está sendo, essa passagem está sendo uma passagem que Deus, com o Espírito Santo de Deus, está me fazendo ficar mais um pouco nela. Olha só, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvia do Senhor, Rei, nosso Deus, e vá servir a outros deuses dessas nações, para que entre vós haja raiz de fel e absinto. Foge, foge. Deus está falando para você fugir. Desconfie. Agora, vamos finalizar agora essa mensagem. Qual é o propósito real de Deus para a família? Qual é o propósito real? O propósito real de Deus para a família é que o Senhor detalhou sua razão para uma família em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Quando Deus disse a Adão: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre toda coisa viva que se move sobre a terra. As famílias devem encher a terra. As famílias devem se multiplicar, claro, segundo os padrões de Deus, segundo o que Deus tem estipulado para que seja a família. Homem, tá? Homem, esposo, homem, mulher, esposa. Amém? Deus está falando para multiplicar, para fecundar, para que possa crescer, mas aqui dentro de um casamento, assim como Deus disse
As famílias devem encher a terra, mas assim como Deus disse que aconteceria com a família de Abraão. E Deus usa cada um que nasce para continuar esse processo por meio das famílias. Aleluia! No final, porém, o propósito de cada membro da família, presta atenção nisso agora, vou fechar agora, em Eclesiastes capítulo 12, Eclesiastes capítulo 12, olha o que Deus está falando sobre a família, glória a Deus, aleluia, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, olha o que Deus está trazendo, o propósito de cada membro da família, diz assim, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, de tudo que tens ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. É temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Deus está nos pedindo isso. Teme a Ele, guarda os mandamentos. O propósito final de Deus para nós é trazer a Ele a glória que Ele merece. E com tanta justiça. Devemos buscar o seu reino em primeiro lugar, como indivíduos, e ensinar a nossa família a fazer o mesmo. Não é ensinar pai e mãe. Deus está trazendo agora um alerta agora. Eu não sei se você conhece a Deus. Eu não sei se você está parado. Quem sabe você nasceu num berço evangélico, mas hoje você já não segue mais o Senhor. Para de abrir a sua casa para o namoradinho da sua filha. Para de abrir a sua casa para a namoradinha do seu filho. Para deixar os dois dentro do quarto com privacidade. Se eles querem se perder, que eles se percam lá fora, dentro da sua casa, que você deve temer a Deus, você deve guardar os mandamentos de Deus, você deve preservar o seu lar na bênção de Deus. O que Jesus falou é sério. Você não pode de forma alguma deixar o seu filho ou sua filha tomar prioridade de vida no seu coração. Lugar primeiro do seu filho e sua filha no seu coração, e deixar Jesus com os mandamentos dele de lado, deixar Jesus com a vontade dele de lado. Acorda, acorda mãe, acorda pai, acorda, porque você conhece a palavra de Deus. E se você nunca foi um filho, uma filha de Deus, um cristão, um crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, se você não foi, Deus está te falando agora. Nada disso. O mundo vai ensinar. Melhor eles aqui do que lá no motel. Melhor eles aqui dentro de casa do que lá não sei na onde. Não, não, não. Melhor é eles servindo o Senhor. Melhor é você falar como Josué falou: eu e minha casa serviremos o Senhor. Melhor é você ensinar o teu filho no caminho que deve se andar. Aleluia. Devemos, como famílias, crescer em Cristo e sermos testemunhas para o mundo. Um cordão de 3 fios não se rompe facilmente, e você tem que ter esses 3 fios, você, teu esposo e Jesus no meio, você, sua esposa e Jesus no meio. O cordão de 3 fios não se rompem, mas se você não chamar Jesus para reinar no meio da sua família, você vai ver sua família desabar na prostituição, nas drogas, no crime, no adultério, na traição e em tudo que é perdição, destruição. Chama Jesus para reinar na sua família. Reage, não segue os padrões do mundo, não segue o mesmo estilo da família da sua cunhada, do seu cunhado, dos seus irmãos, não segue o mesmo estilo da família dos seus tios, segue o estilo de Jesus, que ele conta que todas as famílias sirvam ele, obedeçam a ele, honrem a ele. Estamos então assim, portanto, unidos em Cristo, para adorá-lo e para cumprir sua vontade. Sim, todos nós nascemos em uma família. No entanto, o que importa no final é ter nascido de novo da família de Deus, como está escrito em João capítulo 3, versículo 3. É isso que está escrito, e é assim que eu vou terminar essa mensagem. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Que Deus te abençoe. Esta foi mais uma mensagem que Deus traz ao nosso coração. E essa mensagem, eu posso dizer, é algo que Deus tinha que nos falar. Que Deus trouxe ao nosso coração. Porque eu sei que muitas famílias padecem. Muitas famílias estão agora em crises, que estão agora em pranto, em choro, que estão destruídas porque Cristo não tem sido a base desta família. Jesus não tem sido a pedra angular dessa família. E você talvez tenha passado por problemas, situações de crise, sofrimento, porque você não tem usado a sua família para obedecer, para honrar e para glorificar a Deus. Mas ainda é tempo de você se arrepender. Ainda é tempo de você colocar a sua casa nos padrões de Deus, na vontade de Deus, no verdadeiro propósito de Deus. Que Jesus assim te abençoe. Amém.